O Atlético estreou contra o Grêmio na Arena. O rubro-negro não tomou conhecimento do campeão da Copa do Brasil e fez 2-0 com gols de Kleber e Kleberson. O que para alguns foi zebra, porque o Grêmio estava invicto há muito tempo, era apenas o começo da boa trajetória atleticana no campeonato. Na segunda rodada, o Furacão foi a Minas enfrentar o milionário time do Cruzeiro. Mais uma vitória, 2-1, gols de Nem e Alex Mineiro. No dia 9 de agosto, olha só, o adversário era o mesmo de hoje, o São Caetano, empate de 0-0 no Anacleto Campanella. Na rodada seguinte, encontro entre rubro-negros da Baixada. O Atlético, então comandado por Mário Sérgio, estava também numa ótima fase. Gustavo, Alex Mineiro, Kleber e Rodriguinho fizeram a festa do rubro-negro paranaense, 4-0. O jogo seguinte valia a liderança do campeonato. O Atlético Mineiro dificultou as coisas, mas Ilan estreou, marcou e deixou o Atlético Paranaense na liderança da competição. Depois da liderança, o Furacão passou por uma turbulência. Foram 5 jogos sem vitória. A primeira derrota foi para o São Paulo, no Morumbi, por 2-1. Kleber fez o gol do time paranaense. Depois, uma goleada para o Vasco, 4-0 em São Januário. Em casa, o Atlético saiu na frente contra o Santos, com um gol do jovem zagueiro Daniel. Mas cedeu o empate no último minuto. Mais uma rodada, mais uma derrota, desta vez para o Palmeiras em São Paulo, 2-0. O adversário seguinte foi o Fluminense. Única derrota do Furacão na Arena neste campeonato, 2-1. Rodriguinho fez o gol para o Atlético. O resultado fez a diretoria mudar o comando técnico. Geninho assumiu o lugar de Mário Sérgio. A mudança foi decisiva na arrancada do Furacão rumo à final. Já na primeira partida com Geninho, 3-1 em cima da Portuguesa. Alex Mineiro e Kleber marcaram para o rubro-negro. Depois o Atlético foi a Porto Alegre jogar contra o Internacional. Empate com muitos gols, 4-4. Kleber, Nem, Kleberson fazendo um golaço e Adalto garantiram mais um ponto para o Atlético. Depois o adversário foi o Corinthians na Baixada, 3-2 Atlético, 2 gols de Kleber e 1 de Souza. Olha o Atlético, a chance no segundo gol. Souza bateu. Gol! É do Atlético! O Atlético já estava entre os primeiros e foi ao Maracanã. Mais uma vitória. 3-1 em cima do Botafogo. Gols de Souza, Kleber e Adalto. Do Rio de Janeiro para o Recife, desta vez a goleada foi ainda maior. 5-1 no Santa Cruz, em pleno estádio do Arruda. Alex Mineiro fez 2. Ilan, Alessandro e Fabiano fecharam o placar.
No dia 7 de outubro, o Atlético jogou o primeiro clássico. Foi na Arena contra o Paraná Clube, 1-1. Depois do Paraná, mais uma goleada fora de casa. Desta vez a vítima foi a Ponte Preta, um dos finalistas do Brasileirão. Mais um placar de 5-1. 2 gols de Alex Mineiro, 2 de Souza e 1 de Adriano para o Atlético. Jogo duro na rodada seguinte, o América Mineiro não deu folga na Arena, mas o Furacão ganhou mais uma, 3-2. Gols de Souza, Rodrigo e Adalto. Depois do América, o tradicional clássico Atletiba, no Couto Pereira. O Atlético jogou boa parte da partida com 1 a menos e mesmo assim segurou o arquirrival, 0-0. Mais um jogo fora de casa, mais uma boa vitória. O Botafogo de Ribeirão Preto não conseguiu segurar o Furacão, que fez 2-0, Ilan e Adalto. O Goiás vinha bem no campeonato, mas foi mais uma vítima do Atlético no Caldeirão, 2-1. Marcaram Kleber e Souza para o Furacão. Um grande jogo. Atlético e Bahia fizeram uma partida com 9 gols. No final, o rubro-negro acabou goleando mais um. 6-3 no Bahia. 3 gols foram de Kleber, 2 de Alex Mineiro e 1 de Adalto. Debaixo de muita chuva em Caxias do Sul, o Atlético acabou perdendo de 2-0 para o Juventude. No desvio, olha só! Mas na rodada seguinte, mais uma vitória, 2-1 no Sport, os 2 de Kleber. Um jogo para o torcedor atleticano esquecer, 4-1 para o Gama no Distrito Federal. O adversário seguinte foi o Guarani na Arena. Mesmo com 2 jogadores a menos, o Furacão arrancou um empate no último minuto. Os gols foram de Kleber e Rogério Correia. No último jogo da primeira fase, o Atlético goleou mais uma vez fora de casa. 4-2 no Vitória em Salvador. Gols de Adriano, Kleberson e Marcos Contra. E não esqueça, O do Atlântico revela que começou no esporte. Aumenta a emoção e começa a brilhar a estrela de Alex Mineiro. Todas as partidas foram na Arena. A torcida fez ferver o Caldeirão e o Atlético se tornou imbatível. Quartas de final, 2-1 em cima do São Paulo. Kleber. A chance, Alex Mineiro rolou ali o Atlético batendo. Gol! E Alex Mineiro, no finalzinho, quando o jogo estava indo para a prorrogação, colocaram o Atlético nas semifinais. Adriano cortou pro meio, Gustavo bateu, Rogério salvou no gol! Do Atlético! Arena lotada, o adversário era o Fluminense. Alex Mineiro brilha, faz 3 e coloca o Atlético pela segunda vez na Libertadores da América e leva o Furacão para uma final inédita no Campeonato Brasileiro. Olha o Alex Mineiro, na posição normal, trouxe pro pé esquerdo, bateu! É de